Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Pessoal, bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Vamos com o Globo Esporte de hoje, 29/1, atualizando todas as informações e notícias do Flamengo, que tá a todo vapor no mercado da bola, né? Pessoal, tem a chegada de Paquetá, tem mais um anúncio oficial no site, que é um cracaço de bola. Vocês têm que acompanhar até o final para não perder absolutamente nada da informação. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias e informações. Boa tarde para você, Globo Esporte na área, que nem o Lucas Paquetá. Ele desembarcou no final da manhã aqui no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Flamengo. Então bora lá pro aeroporto do Galeão, porque o Bruno Halpern acompanhou toda essa chegada. Tava mais cheio aí antes, né, Bruno? Conta tudo pra gente. É a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Lucas Paquetá. Boa tarde, amigo. Salve, salve, Débora! Um grande abraço a todos. 8 anos depois, o reencontro de Paquetá com a nação rubro-negra foi carregado de emoção aqui no aeroporto do Galeão. Cerca de 300 torcedores vieram receber o meio-campista de 28 anos, que chegou junto com a esposa Duda e os filhos Benício e Filipe. O Paquetá pousou por volta das 11h10 da manhã, depois de 12 horas de viagem de Londres até aqui, o Rio de Janeiro. Por volta das 11h55, ele entrou aqui no antigo salão nobre do Galeão. Aí ele foi para a galera, tirou foto com os torcedores, cantou Festa na Favela, colocou um boné e uma camiseta de torcidas organizadas do Flamengo. Os seguranças tiveram muito trabalho, porque o Paquetá foi de ponta a ponta na grade atender os rubro-negros. Foram longas 3 semanas de negociação. Até o sim do Paquetá virá um contrato de 5 anos com o Mengão, reforço mais caro da história do futebol brasileiro, 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais. Bom, vai ficar à disposição para a Supercopa Rei no próximo domingo. Na chegada aqui do Galeão, o Paquetá falou pela primeira vez ao torcedor rubro-negro. Não tinha outra coisa na minha cabeça, era voltar ou voltar, e hoje eu estou aqui, graças a Deus. Posso dizer que eu sei que talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo e eu fico muito feliz por olhar todo o carinho que vocês sempre tiveram comigo. Acho que vocês se sentem identificados, porque eu me sinto um de vocês, né, dentro de campo, e o que eu posso prometer é, cara, isso não vai mudar, meu coração é rubro-negro e eu vou demonstrar isso dentro de campo. É isso aí, o torcedor do Flamengo só não tá mais feliz porque o time estreou com derrota no Brasileirão, levou a virada do São Paulo fora de casa. O jogo tava tranquilo, dominado, Flamengo vencendo sem levar sustos, até que... Erros acontecem. Os jogadores, claro, quando vem derrotas, todo mundo sente. O time titular do Flamengo começou bem contra o São Paulo. Carrascal sozinho quase fez. Uma bola magistral do Cebolinha pro Carrascal, que perdeu. Logo depois, o Cebolinha botou o goleiro Rafael para trabalhar. Rafael toca nela, a bola quicou. Nosso primeiro tempo foi bom. E o início do segundo tempo também. Aos 8 minutos, o Alexandro cruzou, o Pedro ajeitou de peito pro Plata abrir o placar. De pé em pé! O Flamengo chega com tudo! Golaço do Flamengo, categoria do Pedro no passe e frieza do Plata para dominar e bater rápido. O equatoriano até reverenciou o camisa 9 na comemoração. Na sequência, o Filipe Luiz mexeu no time. Arrascaeta e Jorginho entraram em campo e, por incrível que pareça, o Flamengo parou de jogar. 5 minutos depois, o Luciano empatou para o São Paulo. Uma cabeçada impecável! E aí, o Pulgar sozinho entregou a virada. Luciano Tobi, cruzamento, Pulgar cortou mal, a bola voltou, Danielzinho! O chileno foi tentar cortar o cruzamento, mas deixou a bola na boa para o Danielzinho.
2 gols sofridos em 10 minutos. Cometemos alguns erros que não costumamos cometer. Concedemos alguns espaços a mais. O time perdeu a sincronia na pressão. Mesmo assim, o Flamengo foi pro abafa. Nos acréscimos, o Rafael salvou a cabeçada do Plata. E no rebote, o Arrasca chegou batendo para fora. Arrascaeta para fora do gol! Os jogadores do Flamengo pediram pênalti do Alan Franco no lance. O árbitro Wilton Pereira Sampaio não marcou. Ele interfere, para mim, na passada do Arrascaeta, ele tem esse contato, isso é uma falta imprudente e por esse ângulo eu considero pênalti. O jogo foi encerrado na sequência e rolou confusão. Jorginho foi para cima do juiz e foi expulso. O cara vai, nem revisa, nem olha o que aconteceu, simplesmente acaba o jogo. No fim, Flamengo derrotado de virada por 2-1 na estreia. Domingo já tem a decisão da Supercopa contra o Corinthians. Espero que a gente possa estar todos na nossa melhor versão. E agora vamos ter que levantar rápido a cabeça para poder recuperar a confiança e jogar bem essa final. Já o Fluminense estreou vencendo no Brasileirão. Parte digital e o Taon nas redes. Bora! Tentativa de chegar logo ao Brasil. Ele estava ontem querendo pegar o primeiro voo. Pegou assim que deu o voo para chegar ao Brasil e agora há pouquinho ele desembarcou aí no Rio de Janeiro. Eu volto contigo no aeroporto do Galeão, Bruno Halper, para falar não só sobre a chegada do Paquetá, mas para já projetar quando ele joga. O homem não estava à disposição ontem nessa derrota lá no Morumbis, mas fica a expectativa para o final de semana. Será possível? Boa tarde mais uma vez. Salve, salve, Vini! Mais uma vez, boa tarde a quem nos acompanha no Taon dessa quinta-feira histórica para o torcedor rubro-negro. Agora há pouco desembarcou aqui no aeroporto Galeão o Lucas Paquetá. Ele vai fazer exames médicos hoje à tarde e assinar com o Flamengo por 5 temporadas até 2031. Olha, foram 3 semanas de uma longa negociação até o sim do Paquetá virar um contrato de 5 anos com o Flamengo. Bom, menino da ilha de Paquetá, que atravessava a Baía de Guanabara para treinar no Flamengo, hoje retorna ao Brasil como reforço mais caro da história do Flamengo e do futebol brasileiro. O Flamengo pagou aí 42 milhões de euros ao West Ham da Inglaterra, cerca de 260 milhões de reais. Essa quantia que vai ser parcelada até o fim de 2028. Sobre as condições do Paquetá, ele não joga desde o dia 6 de janeiro lá pelo West Ham da Inglaterra, era titularíssimo no time inglês, mas ele vinha com uma dor nas costas e depois também de manifestar ao técnico do West Ham, o Nuno Espírito Santo, a vontade de vir para o Flamengo, voltar para o Brasil, ele acabou se dedicando, se concentrando somente nas negociações aqui com o Flamengo. Aliás, o Paquetá, a participação dele foi essencial junto à diretoria do West Ham para esse negócio ser concretizado, para esse negócio ser fechado. Até agora, na atual temporada do futebol inglês, 2025-2026, o Paquetá tinha 19 jogos com 5 gols e 1 assistência. Vini, a gente sabe que esse impacto da contratação do Lucas Paquetá vai muito além das cifras, né? Ela causou um grande impacto no futebol mundial. Afinal, o Flamengo, claro, muito pela relação afetiva entre jogador e clube, mas o Flamengo venceu a concorrência de clubes europeus, tá trazendo ao Brasil um jogador de 28 anos, de Copa do Mundo e por um valor exorbitante, extraordinário, ou seja, o Flamengo também se coloca num outro patamar dentro do mercado do futebol mundial. Bom, quando o Paquetá vai jogar? A expectativa é que ele faça exames médicos agora à tarde e se ele for regularizado até a próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, ele já fica à disposição para a Supercopa Rei, domingo, 4 da tarde, contra o Corinthians em Brasília. Bom, vamos falar do jogo de ontem. O Flamengo, atual campeão brasileiro, acabou estreando com derrota no Campeonato Brasileiro, de virada para o São Paulo, 2-1 no Morumbis. Aliás, o técnico Felipe Luiz ainda não tinha 2 derrotas consecutivas no cargo. Agora perdeu para Fluminense e São Paulo. Felipe Luiz gostou do primeiro tempo do time. Acho que o Flamengo marcou bem a saída de bola de São Paulo, conseguiu roubar muita bola por aí, mas não conseguiu ser efetivo nas finalizações. Já no segundo tempo, o time realmente caiu de produção e alguns erros defensivos, erros individuais foram cruciais para a derrota do Flamengo. Felipe Luiz quer muito remobilizar a equipe, trazer de volta a confiança
para ir bem, para ir tranquilo para esse jogo da Supercopa Rei contra a equipe do Corinthians, aguardando, claro, a presença de Lucas Paquetá, que já falou que está ansioso para jogar e disse que ele precisava muito do Flamengo. Era esse calor aqui do Rio de Janeiro, esse calor da torcida de hoje, Vini, que precisava Lucas Paquetá. Valeu, Bruno Rapper. Eu acho até que hoje o Lucas Paquetá precisa mais do Flamengo para recuperar o bom futebol do que o Flamengo precisa do Lucas Paquetá. Já tem um elenco recheado. Quem tá torcendo pro Lucas Paquetá não jogar é o Corinthians. É ou não é? Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande atualizando todas as informações e notícias do Flamengo. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Deixando os créditos, pessoal, ao canal do Vene Casagrande, setorista aí e repórter que cobre o Flamengo. Malvadão tá a todo vapor, já trouxe Paquetá e agora tenta fechar com outro atacante. Bora pro conteúdo, pessoal. É histórico, né? Lucas Paquetá no Flamengo se torna a contratação mais cara da história do Flamengo. Vamos lá. Vou trazer o top 10, tá? Lucas Paquetá, 260 milhões de reais. Gerson, 168,8 milhões de reais. Vitor Roque, 162,1 milhões de reais. Samuel Lino, 150,7 milhões de reais. Danilo, Botafogo, tá? 143,3 milhões de reais. Pedro, Flamengo, 138 milhões de reais. Teves, Corinthians, 136,5 milhões de reais. Almada, Botafogo, 130,8 milhões de reais. Edmundo, na época Vasco, 128,1 milhões de reais. E para fechar o top 10, Gabigol pelo Flamengo, 126 milhões de reais. Eu acho a contratação do Lucas Paquetá, depois do Romário, a mais impactante. E quando eu falo contratação, comprar. Flamengo, o clube tirar dinheiro do bolso e comprar um outro jogador. É óbvio que tem jogadores, reforços de mais peso, Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, Ronaldo no Corinthians, enfim, Adriano voltando também. Vários aí a gente pode citar, mas de compra sim, Lucas Paquetá, na minha opinião, só fica atrás da chegada de Romário ao Flamengo em 1995. E eu sei que muita gente está me perguntando aí, Paquetá chega quando? Vamos lá. Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, os representantes do Paquetá estão buscando licença para o avião fretado desembarcar no Rio de Janeiro, no Galeão. O Flamengo tem a informação que ele chega nessa quinta-feira, no fim da manhã, perto da hora do almoço, vai chegar o Galeão. Pelo menos até a gravação desse vídeo a logística é essa. E aí ele vai chegar e vai direto para a clínica, realizar exames médicos, depois vai ao Ninho do Urubu, finalizar os exames médicos e assim começam os trabalhos pelo Flamengo. O Flamengo trabalha para ter o Lucas Paquetá já no domingo na Supercopa do Brasil contra o Corinthians. E quando eu falo ter Lucas Paquetá, é ter pelo menos ele relacionado. Se vai ser titular ou não, gente, não tem como saber. O jogador ainda está lá na Europa, ainda vai chegar aqui ao Rio de Janeiro, não tem como eu chegar para vocês e falar, não, ele vai ser... Na boa, é tentar prever o futuro, e eu não gosto de fazer isso, vocês sabem muito bem. Mas a ideia do Flamengo é tê-lo contra o Corinthians na Supercopa do Brasil, que será disputada nesse domingo, 4 horas da tarde, em Brasília. Vamos falar agora de Michael, ou vocês querem saber mais? Não tem mais muita coisa que falar do Paquetá, agora o anúncio. Calma, a gente sabe que anúncio é só depois dos exames médicos, contrato de 5 anos, não tem mais muito o que falar do Paquetá, é apenas segurar a ansiedade para vê-lo em campo. Número de camisa, a pessoa acabou de responder. Eu perguntei, você já sabe qual número o Paquetá vai usar no Fla? A pessoa respondeu não, então ainda não está definido. E a gente vai trazendo todas essas informações para vocês. Michael, o que falta para o Michael dizer adeus? Falta ele querer, porque entre Flamengo e Al-Ula FC da Arábia Saudita, clube que a gente trouxe recentemente aí, que está fechando a contratação do Michael, tá tudo certo entre Flamengo e Al-Ula.
saída em definitiva do Michael, o Al-Ula ia adquirir em definitivo ali o Michael, falta o Michael se acertar com esse clube saudita. Uma pessoa até brincou aqui, sobre o Michael não tem como eu dizer nada, porque a todo momento muda. Ele já se despediu do Flamengo pelo menos 2 vezes, então é esperar. Falta o Michael querer. O Flamengo não vai fazer esforço para ficar com o Michael, pelo contrário. Agora, gente, digamos que ele não aceite a proposta ou não chegue a um acordo com o clube da Arábia Saudita. O Flamengo nada pode fazer, tem um contrato. Vocês podem reclamar com quem fez o contrato. O jogador ele tem o direito de não querer aceitar uma outra proposta. Não adianta. Mas, nossa, ele não vai ser usado. Beleza, o Pablo, o zagueiro, ficou 1 ano no Flamengo treinando em período alternativo. E para ele, tanto fez, tanto faz. Não tem como julgar o jogador, cada um sabe o que é melhor para si. E o Michael é até relacionado, eventualmente, ele pelo menos treina com o grupo. O Pablo nem treinava com o grupo, era horário diferente. Então, no caso do Michael, se ele entender que não é uma boa para ele, ele não vai. E você não pode obrigá-lo. Por mais que você vire para ele e fale, você não vai ser tão usado. Tem jogador que prefere ir para outro clube. O Fabrício Bruno chegou, ouviu que não ia ser tão utilizado, que não seria titular, falou, então eu prefiro ir para o Cruzeiro. Pronto. Chegaram ao bem bolado ali, negócio feito. No caso do Michael, você não pode obrigá-lo. Ele tem contrato com o Flamengo até 2028. E, enquanto fechava a operação de Lucas Paquetá, por telefone, inclusive, elogia o José Boto, hein? Fechou mais uma contratação sem viajar, por telefone. Eu vi vários criticando o José Boto, vários. Tem que elogiar também, hein? O cara está fazendo um grande trabalho, fez uma grande contratação, uma enorme contratação, muda o patamar. Nós estamos vendo o Flamengo mudar de patamar, in loco. Nós só teremos noção do que o Flamengo está fazendo daqui a alguns anos. É um absurdo. Parabéns ao José Boto e toda a diretoria do Flamengo por essa contratação. Repito, sem viajar, hein? Enquanto fechava por telefone, o Flamengo se reunia lá em São Paulo por um outro jogador, porque o Flamengo não quer parar em Lucas Paquetá. Marcos Antônio. O Flamengo teve uma reunião lá em São Paulo, na capital paulista, local do confronto com São Paulo, nessa quarta-feira, para falar sobre Marcos Antônio, que pertence ao São Paulo. O Flamengo sabe que será difícil, o Flamengo sabe que o São Paulo não quer vender o jogador, mas o Flamengo aposta, sabe em quê? Adivinha? Na vontade do jogador. E tem uma frase famosa do Marcos Mota, que por coincidência hoje é VP jurídico do Flamengo: quem controla o jogador, controla a operação. O Paquetá só está vindo para o Flamengo por conta da vontade do Paquetá, e o West Ham soltou um comunicado oficial para dizer isso, que não queria vender o jogador, mas pesou a vontade do jogador. No caso do Marcos Antônio, é a mesma coisa. O São Paulo está vivendo uma crise absurda, e o Marcos Antônio está vendo uma grande oportunidade surgir para ele. Ser contratado pelo Flamengo, assinar um contrato longo com o Flamengo, disputar títulos com o Flamengo, aprender muito com o Felipe Luiz. E no São Paulo a gente sabe como é que tá. Treinador dizendo que vai entrar no Brasileiro para brigar para não cair, fazer 45 pontos. Presidente que entrou agora porque o outro presidente sofreu impeachment, discordando do Crespo. Empresário de jogadores famosos lá de São Paulo, empresário do Lucas Moura, indo publicamente nas redes sociais reclamar de São Paulo. Tá uma crise danada dentro e fora de campo no São Paulo, e o Marcos Antônio tem essa proposta em mãos e ele quer ir, tá? Ele quer ir. Os empresários estão conversando com o São Paulo para tentar viabilizar o negócio. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para as últimas notícias, pessoal. São Paulo e Flamengo. PC Oliveira diz que novo ângulo mostra pênalti de Alan Franco em Arrascaeta. Time rubro-negro saiu na frente, mas leva a virada do São Paulo no Morumbis. O Flamengo deixou o campo do Morumbis reclamando muito com o árbitro Wilton Pereira Sampaio na derrota de virada por 2-1 para o São Paulo. A bronca foi uma reclamação de pênalti de Alan Franco em Arrascaeta no último lance do jogo, quando o uruguaio chegou à frente do zagueiro na pequena área e teve a chance de empatar após rebote de Rafael, mas acertou a rede pelo lado de fora. Comentarista de arbitragem da TV Globo, PC Oliveira, opinou que não houve pênalti com as imagens mostradas durante o jogo, mas
um novo ângulo que surgiu após o apito final fez o ex-árbitro mudar de opinião e considerar o toque de Alan Franco na perna esquerda do Arrascaeta foi suficiente para desequilibrar o camisa 10 do Flamengo no movimento do chute. Eu entendo que esse seria o lance de participação do VAR. Em campo é difícil perceber a ação do defensor do São Paulo. Minha primeira avaliação foi de lance normal pela ação com o braço. Ele tem um toque que não causa impacto com esse braço dele. Só depois, no finalzinho da transmissão, que veio esse último ângulo e a gente analisa com base nos ângulos disponíveis. A regra sempre fala que o jogador atrás do adversário precisa ter cuidado. Tem esse toque embaixo, a regra fala em imprudência, não fala na intenção. Para mim foi uma falta imprudente e por isso esse ângulo eu considero pênalti. O VAR analisando esse ângulo deveria ter recomendado a revisão. Arrascaeta e outros jogadores ficaram revoltados com o Ito Pereira após o jogo e foram cobrar o árbitro que expulsou Jorginho. E ainda por cima expulsou o Jorginho, né, pessoal? É incrível, né? O cara erra, tem ali uma pá de gente ali pra ajudar ele, né, com vários ângulos ali de imagens. E o cara vai e ainda consegue errar. Impressionante, né? É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!